pessoal da enfermagem mesmo, né? Foi feito um levantamento, uma pesquisa, não sei o que, surgiu 2 temas e a gente achou que esse seria mais importante no momento. Né? Não sei se por dúvidas ou se pela própria dificuldade de se executar esse tipo de tarefa. Né? O paciente entubado sempre é uma pessoa de extremo cuidado e tem tanta coisa nele que fica difícil realmente você, às vezes, ter acesso, né, às áreas, principalmente uma área, vamos dizer assim, de higiene de cavidade, que foi o que o pessoal mais perguntou, né? Foi com relação a assim, como fazer a higiene de um paciente. É realmente complicado, tá? Mas vamos dizer assim, super necessário. Segundo as pesquisas da ortodontia, o índice de pessoas que ou perdem os dentes por infecções, por gengivite, por infiltrações, né, cárie na região, e a broncopneumonia é muito grande, tá? Somente pelas bactérias que ficam na boca enquanto você não faz aquela higiene necessária. E vamos dizer assim, independente do tubo, qualquer paciente acamado, mesmo sem tubo, a higiene deve ser rigorosa. É muito comum você ter pneumonia apenas porque ele não está com uma boa higiene. Né? Ele fica aspirando o tempo todo aquele monte de bactéria que tem na boca e isso sai dali, vai para o arco, do arco vai para laringe e dali vai embora. Né? Então, assim, é uma coisa muito comum. Tá? Vira... Quem é que vai mandar esse negócio? Aqui eu coloquei só a questão do tubo, né, que foi o que mais perguntaram, mas vamos dizer assim, tudo que eu vou falar serve também para o cara que está inconsciente, tá? E precisa que alguém auxilie. E os que não estão inconscientes, precisa que você reveja, olhe a cavidade dele para ver se ele realmente conseguiu. Né? Se não tem placa na língua, se não tem placa no céu da boca, que é uma coisa comum de fazer. Quando a paciente fica com a boca aberta, aspirando o tempo todo, a placa mais comum é de céu da boca. Se ela fica com a boca fechada, a placa comum é no fundo de língua, tá? Fora, claro, a base de dente, que é a gengivite. Então aqui é só uma colocação em relação ao tubo, quer dizer, que é muito comum, você vai entubar e só o atrito provoca microlacerações, desde o arco até o final do tubo. O balão provoca a compressão na região. Então, essa região aqui é uma região com irrigação sanguínea menor, por isso que tem que haver de vez em quando o revezamento de balão, para que haja, se encha de sangue e circule. Então, se você tem o tubo, quando ele faz isso, ele já vai machucando, tá? Independente do cuidado que se tem. Uma coisa de emergência, então, você imagina, caos total, tá? Existem várias possibilidades depois, que nós vamos até comentar. Mas, assim, somente o atrito, que é o que ele fala aqui, né? Em termos de lesões causadas pela intubação, são comuns no meio e amplamente relatadas. Geralmente, são causadas por acidentes na colocação ou consequência de permanência. A permanência o tubo está lá, ele está atritando pela parede e o balão está comprimindo para ele não se estubar. Né? Então você imagina, a área de compressão, por mais que você faça o revezamento, tome o cuidado com isso, isso aqui está sendo mal irrigado. Quando tirar o tubo, você vai ter uma lesão naquela área. Ela pode ser temporária, tá? Que normalmente depois que você estuba, um paciente pode ficar sem voz, com pouca voz, com fala restrita, com cansaço, ou o pior de tudo, esterosar, fazer um espasmo e fechar. A gente teve um paciente que fez um retorno por causa disso, né? E que é sério até, você acaba tendo que tracostomizar, mas assim, é imprevisível a reação que o corpo vai ter na hora em que você tirar. Então, o que a gente tem que considerar é de que, se ele já está sofrendo um atrito, né, já tem um balão ferindo, vamos pelo menos cuidar dessa cavidade oral para que ali não crie bactérias e faça a infecção pulmonar, que é o que vem a seguir. Tá? Um paciente de longa duração é comum fazer infecção. Próximo. Aqui, complicações, que é o que a gente acabou até de falar, né? Eles falam,
As principais complicações dos pacientes internados podem ser, cita as infecções. Elas podem ser classificadas em endógena ou exógena e são responsáveis pelo maior índice de mortalidade, que é mais ou menos o que a gente falou agora. Existe, aqui ele está por uso de respirador, porque não trocou as cânulas na época, porque não foi higienizado, porque ele está com um atrito local. Tudo isso pode gerar uma infecção pulmonar grave. A característica anatofisiológica da boca são responsáveis por diversas bactérias, que nós também já comentamos. É normal, todo mundo tem a sua bactéria, só que cada um tem a sua. Se você permite que ela prolifere, aumente por falta de higiene, você vai ter consequências disso. Desde a gengivite, tá, até a infecção de base de dente e o pior, né? Isso vai pelo tubo, pela parte externa do tubo e vai descendo pela parede. Então, se você não higienizar a parte que você consegue alcançar, quando chega no arco, você já não tem mais conta disso. Porque dali do arco para trás, ninguém consegue limpar. Então, essa higiene é importante. Difícil, mas importante. Sim, isso aqui. Hoje em dia... esqueci, vou trazer, está na minha bolsa para mostrar aqui para você. Pede a Yara para trazer minha bolsa, minha mala. A Yara. Dentro da ortodontia, que é com quem, vamos dizer assim, eu lido muito, justamente por causa de aparelhos ou pacientes internados, que a gente tem que ver o que acontece. Eles dizem que hoje o melhor antisséptico bucal, que eles não consideram antisséptico, ele é um pré-escovação, tá? Ele não precisa de pasta de dente. Você pode usar isso aqui apenas como se fosse uma pasta de dente. Ele tem uma espuma muito suave, você não precisa de grande quantidade, basta molhar a escova de dente no próprio tubo, né? Tem que ser uma escova limpa, claro, né? A gente enfia no tubo e usa a própria escova. Você molhar uma vez é suficiente para uma cavidade oral, tá? É o Listerine pré-escovação, tá? Eles acham que esse é o que abrange, vamos dizer assim, ele tem a maior capacidade de limpeza, porque ele é antiplaca, antibacteriano e faz o papel da escovação, porque ele tem uma leve espuma. Dentro de escovas, temos esse conjunto infantil, tá? Que nada mais é isso que eu pedi até para trazer. São 3 escovinhas de bebê. Você não tem como machucar a cavidade de um paciente, mesmo que você não algo que seja difícil, que ele está com tubo, né? O ortodontista, quando é chamado para dar uma revisão geral, eles trazem aqueles afastadores, né, que hoje você pode comprar também, parece um pregador de roupa, você engata aqui, cara, assim, aí você vai com aquela escovinha e tudo está aqui, e vai, e esfrega, né? Claro que você não vai conseguir escovar muito por dentro, apesar de que existem várias cabecinhas dessa escova, mas a presença dessa espuminha que esse líquido cria, segundo a ortodontia, consegue livrar mesmo que você não chegue na cavidade, né, interna do dente. Na parte interna você vai conseguir fazer aqui, mas o tubo mesmo não vai te deixar entrar tanto, tá? É difícil, mas vamos dizer assim, tem uma parte ali de cabecinha que você consegue, porque ela é toda de borrachinha, então não machuca, tá? E o atrito dela é melhor do que a cerda comum, né? Que às vezes arranha uma gengiva, e esse realmente ele não arranha, é próprio para bebê e é meio flexívelzinho, você consegue fazer umas viradas, mas não é fácil, gente. Tá? Só mesmo vocês mandando comprar e experimentando junto com a minha malinha. Todo mundo, né? Exato. Deixa eu ver aqui, eu tenho em algum lugar. Às vezes eu tenho que mostrar no consultório. E hoje a gente já anda com tanta coisa por causa disso. Toda hora tem alguma coisa diferente. Um afastador de boca. A Cuca, que é uma marca
marca nacional, já tem. São 3 tipos de escova. A cerda, a borracha mista, essa daqui, ao mesmo tempo que você faz bochecha, ela já está fazendo o dente. E a outra, que é super macia, vou passar aí para trás. Essa, que ela tem uma cabeça flexível, você consegue colocar por trás do tubo para poder fazer assim. Tá? Vamos passando. Isso aqui é o que a gente usa como afastador. Para você fazer assim e colocar lá por trás, tá? Quando o cara tá com o tubo. Esse aqui não, esse é para língua. Deixa de língua aqui. Mas as escovas são interessantes e hoje você consegue comprar da Cuca. Antigamente só tinha desse material importado, né? Agora não, a Cuca já tem esse kit. E existe também o kit de dedal, né? Que são 3, alguém já deve conhecer, são que você bota no dedo para poder fazer no bebezinho. Eles têm 3 tipos de cerda também, esse dedal. Desde a gengiva pura até com o dentinho. O problema é que esse de cerda, né, o cara realmente tem que estar apagado para você botar o dedo lá dentro. Porque senão você, se for só um acamado, inconsciente, você corre o risco dele trincar o teu dedo lá dentro. Aí tem que ser os de palito. Tá? Mas existem os 2 tipos para uso. Então, o interessante seria só, botou numa tampinha, molhou e começa a esfregar. Você vai ver que ele faz a espuminha. O ortodontista diz que a quantidade é tão mínima que você não precisa nem secar a boca. Porque é muito leve, só vocês usando, gente. Eu tenho em casa também. E só você experimentando. É tão fina a espuma que você, quando vai cuspir, não tem nem o que cuspir. É o Listerine pré-escovação. É um pré, ele não é um antisséptico. Ele é realmente bacteriano. É só para isso. E hoje a ortodontia diz que isso é o melhor para ser usado no acamado. Porque você não vai fazer uma escovação perfeita dele. Não tem como. Né? Ou porque ele trinca, ou porque você não tem acesso. Os tubos estão lá e você vai conseguir de um lado e do outro, mas não vai conseguir fazer por trás, nem nada. Só que a presença dessa espuminha, ela vai penetrando e consegue manter sem bactérias na região. Segundo os testes, eles fazem testes depois, né, colhendo, e realmente o nível de bactéria é baixíssimo, perto de um cara que está com um tubo e usando uma escova de dente normal. Deve conhecer, né, Cris? A Cuca já tem as escovas de borracha. É bem interessante. Então, vocês podem, na hora de pedir os pacientes, né, para trazer, porque eles trazem, não é isso? Peçam isso. Coloca na rotina para pedir, porque pelo menos é melhor, porque ele não precisa cuspir, ele não precisa fazer nada e você vai conseguir fazer uma asepsia melhor da cavidade, tá? Com isso. Síndrome da imobilização. Isso é comum, todo paciente que é intubado, além de 15 dias, corre o risco da síndrome da imobilização. Hoje a Fono já trabalha isso, né? Daqui a pouco estou trabalhando, já me formei, só falta comprar o equipamento. Né? Porque todo paciente intubado, como ele está completamente inativo, né? Ou os pacientes em coma, ele para a referência, depois de 15 dias, se você não movimenta, é como se o teu cérebro desligasse. Ele apaga a memória de que existe uma necessidade de mastigar, de engolir, de falar. Então, por isso a grande dificuldade, às vezes, quando você estuba, de um paciente conseguir comer e engolir. Não é uma coisa geral, mas se você, durante a intubação, perceber de que o paciente, né, vamos dizer assim, mesmo que você comece a fazer um desmame e ele está completamente inativo, ele não te responde direito a um desmame, ele é um candidato a essa síndrome, tá? Que seria perder o controle. A memória dele não sabe mais o que é, ele precisa de estimulação elétrica para voltar a comer direito, a falar direito, para voltar a ter força no rosto e na cavidade, na laringe. Tá? Então, assim, não é geral, você tem paciente, às vezes, que você estuba e o cara diz, estou morto de fome, mastiga e come. E você fica assim, ô belezura, não precisa de nada, nem de ninguém, né? E outros não. Ficam afônicos, tem uma no CTI com baixo
tônus muscular, Dona Ana, se eu não me engano. Dona Ana com baixo tônus, que a gente está fazendo, adicionando whey protein e um outro aminoácido para poder tentar recuperar a força dela, para ver se ela não vai precisar de uma coisa mais rigorosa, né? Mas assim, ela come 3, 4 colheres e fica fraca. Fraca totalmente porque ela não consegue mais sustentar aquele movimento, tá? E isso é comum em pacientes que ficam em coma, em pacientes que usam tubo, ou que simplesmente tiveram um AVC ou qualquer outro problema em que haja um desligamento da função, tá? Roda, o outro. Aqui, essa é a técnica do TENS, tá? Essa aqui é a técnica que você pode usar tanto na laringe como na face para recuperar toda a musculatura do paciente num pós-trauma, seja trauma de face, seja AVC, seja disfonia ou qualquer coisa em que ele não consiga ter força suficiente para falar e comer, tá? Então, esse aparelho até que eu estou adquirindo agora para começar a trabalhar pacientes que hajam a necessidade disso. E você percebe nitidamente que se você ficar ali, você faz I, engole, mastiga, tá? Vai ficar uma eternidade, não vai engolir a comida, não vai... Você pode acelerar o processo dele. Né? Existem vários benefícios, porque como ele é uma estimulação, é só a gente pensar. Se você estimula por massagem, por vibração ou o que for, aumenta a circulação, aumentando a circulação, você vai ter momento de resposta de músculo e consegue melhorar a qualidade do paciente. Roda. Aqui, critério para extubação, né? Isso é já critério médico. O que a gente tem que saber aqui é observar o paciente pós. É muito comum você ter um paciente pós e de repente você vê que ele não está suportando. Entra em insuficiência respiratória, pode fazer um espasmo e morre. Morre mesmo, gente. Assim, de uma hora para outra. O cara estava ótimo, tirou, falou e daqui a pouco você olha para ele assim, nossa, parece que ele está cansado. Né? Não tá te respondendo direito, começa a ficar zonzo porque baixa o oxigênio e ele perde o controle de expandir o pulmão e fica com aquela respiraçãozinha pequena, sem expansão, e você vê que o cara vai desfalecendo e apaga mesmo, tá? Já vi muita gente morrer assim, sem nada, parecendo um passarinho, porque ele fica ali e não vai inativando, quando você vai ver, pergunta, cadê? Não tá mais lá, né? Então, para o médico retirar, tem que ter a estabilidade hemodinâmica, a oxometria tem que estar normal, tem que ter temperatura normal, tá? Qualquer paciente que eleva a temperatura tem alguma coisa errada nele. Então, se ele elevou a temperatura, ele vai, em consequência, ter alteração de oxigênio e vai ter inabilidade respiratória, tá? Isso é comum. Volume corrente respiratório, você tem que perceber que ele está sendo capaz de encher o pulmão e que não é aquela respiração de passarinho, né? Que ele fica ali pequenininho e que você vê, nossa, não vai progredir isso. E ele tem que ter uma boa consciência, capacidade de tossir e eliminar, tá? A capacidade de tossir, importante. Capacidade de vômito, também. Uma maneira de você testar se o cara realmente está bom, é dedinho na boca mesmo. Bota o dedinho, se ele tá ali, ele tá acordado, tá? Você só tem que ver se ele vai ser capaz de continuar. Então, eleva a postura, vê se ele vai aguentar, se ele vai continuar abrindo esse pulmão ou não. Aí muitos voltam para o oxigênio para poder dar um suportezinho maior e tudo. Mas botou o dedo aqui do lado, se ele reagir, ele tá bom. Se não reagir, tem alguma coisa errada, tá? Porque tosse e vômitos são os reflexos assim de alerta. Se ele tem, ele tá bom. Quer dizer que ele não vai engasgar com a saliva, não vai obstruir a via aérea, porque ele vai fazer isso e vai botar para fora ou vai tentar ampliar a parte respiratória só com a tosse dele, tá? Para poder fazer assim e vir mais ar. Então, quer dizer, é importante a gente observar esses sinais, porque o médico vai estubar, porque ele também... Vai estubar, daqui a pouco o paciente vai pedir comida,
Aí a gente tem que... Vem aquele pacote, assim, nunca deem comida para um estubado direto. Observe, porque para ele estar lá com a comida no meio da goela e dizer assim, mas ele estava tão bem. Tava, mas quando você deu comida, cadê? Não tem músculo para isso. Então, é um golinho de água, é observar se tem um reflexo, se ele está reagindo bem. No máximo, uma provinha assim, pastosinha, nada em pedaço, porque se o pedacinho está lá, meu filho, só alguém para arrancar de lá, né? Porque manobra abdominal diafragma você não vai conseguir fazer, né? Virar de bruço, botar a cabeça para baixo também não dá. Então, o jeito é observar e um pedacinho, uma provinha bem pequena, só para ver se ele consegue evoluir com aquilo. Muitos ficam com aquilo na boca, língua, tá vendo que não vai. Aqui, cuidados no pós-extubação. Nível de consciência sempre, tá? Sempre observar. Qualquer rebaixamento, pode acreditar, tem oxiometria baixa. Então tem sempre que estar olhando e é um sinal de alerta. Paciente que sai do ar, de repente, tem alguma coisa errada. Ninguém se desliga do mundo. Aliás, a gente vive tentando até hoje, né? Mas não consegue. Padrão respiratório leva a hipóxia e acaba sendo grave. Pode dar várias consequências. Não só de voltar para um tubo, mas realmente de causar várias outras lesões. Então, tem que observar. Aquele cara muito paradinho, ou com aquela respiração cansada, ou uma respiração que ele respira... né? Que ele está buscando abrir como se tivesse alguma coisa entalada nele. Frequência respiratória, que nos CTIs é sempre mais fácil, porque qualquer alteração aparece na tela. No andar se torna difícil. Primeiro que os caras estão dentro de 4 paredes. Você não tem o mínimo acesso. Existe uma coisa chamada acompanhante. Acompanhante é um drama, gente. Eles são ótimos assim. Quer dizer, o acompanhante bom levanta, leva e tudo. Mas aquele acompanhante, come! Mas ela tá com fome, come! E você fica assim, mas você não tá vendo que ela não tá abrindo a boca de jeito? Não, ela sempre foi assim. Aí você tá, e não dá muito tempo, quando você vai ver, né? Ah, tá tossindo, broncoaspirou, não sei. Eu avisei. Mas... Então, acompanhante, tem um acompanhante que é ótimo, que te obedece, né? Que anima, que fica ali só assim, te chama. E aquele que dorme. Eu não sei se é pior o que dorme ou aquele que faz alguma coisa o tempo todo. Ainda não consegui chegar a essa conclusão. Porque o que dorme não te ajuda nem na campainha, né? Das 4 paredes. Então, quer dizer, mais ainda um trabalho para a enfermagem. A vigilância de entrar de quarto em quarto. É sempre importante alguém estar fazendo o rodízio para ir de porta em porta, né? Não acreditando nos seus acompanhantes. Alguns já devem ter levado susto, né? De entrar no quarto e você diz, o que aconteceu aqui? E você se pega desprevenido com situações, né, que é a falta do CTI, de você ter um monitoramento no posto disso. Mas, infelizmente, os quartos são assim. Estado nutricional, que é o caso da dona Ana, completamente desnutrida, sem nenhuma condição de comer ou de fazer força, vamos dizer. Eu tenho que até reavaliar para ver se ela melhorou com a adição. A albumina, ela está tomando albumina e whey protein, para ver se melhora. Porque se não melhorar, a gente tem que buscar outra coisa. Então, essa avaliação é importante. Se vocês acham que o paciente não está comendo direito, ou está emagrecido, chama nutricionista, chama a fono, né, para poder ver quem é que tem que fazer alguma coisa, se é fono, se é nutrição, mudar ou não. Observar a posição do paciente, né, isso é necessário sempre. Pacientes com dificuldade, sempre de lado, sempre elevado, nunca rebaixados, apesar de eles insistirem, né, em ficar mais baixos. Mas mais baixo ele só pode ficar se for de lado, e a maioria não quer ficar assim, né? De papo pro ar, olhando pro teto. E isso é um problemão, porque ali ele broncoaspira, ali tudo pode acontecer. Então, ou é de lado, mais baixo, ou elevado, se tiver de barriguinha para cima. Necessidade de aspiração traqueal, isso todo mundo olha. A dificuldade é de estar dentro do quarto, de você estar na hora certa. Às vezes, quando você chega, já está seco,
né, e obstruído. E sinais da parada respiratória, que é o pior de tudo, né? É realmente você, quando pega de surpresa, que você chega lá e o cara já entrou em sinal grave e todo mundo tem que correr. Vira. Ai, Cris! Ah, mas que isso? Quem botou isso aí? Fui eu não. Olha, é Cris. Cris, isso é ação sua. Porque eu não me... Eu não me lembro disso. Bom, sou eu. É só para dizer que sou eu. Coisas de Cris. Bom, quem tem dúvidas, quem quer saber mais alguma coisa, o que faltou, o que interessa, a gente vai começar a programar, né, ver se consegue, uma vez por mês, pelo menos fazer palestras de interesse. Então, tudo que vocês quiserem saber sobre assuntos, manda para as chefias, para a gente começar a fazer uma relação e ver se vai todo mês fazendo uma palestra, um caso, discussão de caso, alguma coisa só para poder interagir, né, e o pessoal tirar suas dúvidas. Alguém já passou por alguma situação dessa de dificuldade, de